Boa tarde! Oi, oi, oi! Oi, todo mundo! Boa tarde, pessoal! Toda terça, live às 12h12, aqui no meu relógio, 12 em 12, em ponto certinho. Vamos começar a nossa live sobre engajamento, que hoje vai ser, assim, aquela live passo a passo, o que você tem que fazer. Pega papel e caneta aí na mão. Não tenho muito tempo hoje, mas eu vou tentar responder as dúvidas que surgirem aqui ao longo dessa live e passar toda a mensagem que eu já deixei programadinha aqui pra vocês, certo? Sobre engajamento. Oi, Isabela, tudo bom? M2 Arquitetura, Natália, Ale, Lume, Sophie. Oi, Sophie. Ana Luísa Carneiro, Graziela Piccolo. Gente, sejam bem-vindos à nossa live de toda terça-feira às 12h12. Como eu tava falando aqui pra vocês, hoje o tema da nossa live é engajamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns passos para vocês aumentarem o engajamento de vocês de maneira quase que instantânea. Se vocês começarem a aplicar isso hoje que eu tô falando pra vocês, no final dessa semana, vocês já vão ver o resultado desse engajamento maior no perfil de vocês, tá? Mas tem que aplicar. Lembra que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Não adianta de nada vocês me acompanharem toda terça-feira por aqui nas lives, não adianta de nada vocês assistirem todas as aulas que eu posto lá no YouTube às sextas-feiras, não adianta de nada consumir todo o conteúdo lá do feed, ver o que eu falo aqui nos stories se vocês não aplicarem, tá? Instagram é aplicação, é consistência, tem que ficar fazendo ali, tá? Fazendo algumas estratégias, você tem o resultado quase que instantaneamente mesmo, aplique, tem o resultado, e algumas outras, a maioria das outras, demora alguns dias, algumas semanas, e às vezes até alguns meses a mais para se concretizarem, tá? Mas funciona. Confia no processo que eu passo aqui para vocês, porque funciona e vocês vão conseguir crescer muito através disso, se esse for o objetivo de vocês aqui no perfil, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Me manda um coraçãozinho, um ok, um oi, me manda um sinal aí de fumaça que vocês estão me ouvindo bem, porque às vezes tá dando... fica ruim aqui o áudio, tá? Do celular. Oi, Mariane, tudo bom? Gente, vamos lá. Ó, quem aí faz enquetes no perfil? Quem aí faz... Quem manda enquetes aqui nos stories pros seguidores? Quem faz quiz? Quem abre aquela caixinha de perguntas e não tem muito resultado e não tem tanto retorno e tanta resposta dos seus seguidores? Me avisa aí se esse for um problema pra vocês. Se não for um problema, aí a gente pula pra outra parte, aí eu não falo sobre isso, tá? Porque eu quero ajudar vocês que estão aqui nessa live agora. Já tentei, não tive muitas respostas. Manu, tu consegue lembrar aí pra mim como que era mais ou menos a pergunta que você fazia? Mariane, eu não consigo ter resposta. Quem faz esse tipo de... Quem abre a caixinha de perguntas e não tem retorno dos seguidores, tentem lembrar aí como que vocês fazem essa pergunta e colocam aqui pra mim. Oi, Cris. Bem-vinda, Cris, à nossa live. Oi, Alana. Jonas, manda aí também. Gente, ó, engajamento... certo? É uma palavra que a gente começou a falar muito agora com o boom do Instagram, mas o engajamento nada mais é do que relacionamento. Quanto mais você se relaciona com seus seguidores, quanto mais você compartilha e tem essa troca com os seguidores, maior é o teu engajamento, tá? E engajamento aqui no Instagram nada mais é do que a influência que você exerce sobre as pessoas que te seguem. E por isso que eu falo, que eu batia tanto na tecla, que até algum dia atrás é porque vocês, graças a Deus, já aprenderam também. Mas muita gente estava relacionada lá, eu quero aumentar o número de seguidores, quero aumentar o número de seguidores, quero aumentar o número de seguidores, mas não conseguia aumentar o número de seguidores. E aí ficava tão focado nisso que parava de trabalhar em outras estratégias. Hoje, o engajamento está muito relacionado ao número de pessoas que te assistem, certo? E que você exerce uma influência positiva sobre elas. É como se você fosse um digital influencer da decoração, um digital influencer da arquitetura para aquela pessoa em específico, certo? Se o que você fala para aquela pessoa é autoridade, é algo relevante para ela, você já tem engajamento. Isso não significa dizer, eu tenho 100 mil seguidores e eu tenho 10 mil curtidas, meu engajamento é X ou Y. Isso é número só. Tá? Eu gosto de trabalhar da maneira mais humana, trabalhando assim, tentando humanizar bem muito o teu perfil, porque de fato é o que vai trazer projeto pra dentro do teu negócio. Se você não tem o interesse aí de vender, fazer public post, se você não tem interesse de vender a tua imagem, se você não tem interesse de ser blogueira de alguma maneira, foca na parte humana da coisa e não na parte tão técnica e lógica, tá? Deixa eu ver o que é que vocês mandaram.
O Jonas pergunta, o que vocês gostariam de saber sobre um projeto de interiores? A Cris falou, o pessoal vê a pergunta e não responde. Fiz uma postagem no IGTV sobre iluminação e pedi se o pessoal tinha visto ou não no IGTV. 5 responderam. Eu pergunto sobre o que querem ver no perfil ou algo relacionado ao que eu postei no feed. Gente, vamos lá. Para que as pessoas comecem a responder vocês precisam ter uma consistência maior nos stories. E segundo, as perguntas de vocês não podem ser tão abertas como o que vocês querem ver por aqui. Imagina que é uma pessoa que você começou a seguir e do nada começa a te fazer perguntas, o que você quer ver aqui no perfil? Você vai ficar meio assim, deixa para responder depois, né? Por quê? Porque quando a pessoa tem que pensar muito sobre aquilo, ela vai acabar pulando, ela vai acabar procrastinando e deixando pra depois. Quando você faz uma pergunta específica, onde a pessoa tem que responder sim ou não, onde a pessoa tem que responder por A ou por B, é muito mais fácil dela te responder e o engajamento vai sendo crescente ao longo disso. E aí você vai conseguindo abrir a tua pergunta, deixar a tua pergunta mais abrangente, menos específica ao longo do tempo. Se você já inicia com perguntas muito abertas, a tendência é que teus seguidores tenham preguiça, não entendam muito bem nem o que você está falando e nem te respondam mesmo, tá? Oi, Nath! Oi, Nath, bem-vinda. Deixa eu ver o que a Amanda falou. Eu tava postando antes o andamento de uma obra de reforma e depois fiz enquetes relacionadas à decoração. Postei o conteúdo e lancei uma pergunta de qual decoração combinava mais. Mano, esse tipo de pergunta é mais legal, porque tem mais interação dos seguidores, porque você dá 2 opções ali pra ele. Todo mundo tem uma opinião sobre A ou B, mas sobre nada é muito difícil a gente abrir nossa mente, né? É muito difícil a gente opinar sobre algo que a gente não sabe. Se você perguntar aí pra pessoa se ela prefere azul ou verde, ela vai te responder se ela prefere azul. Se você pergunta pra pessoa qual cor seria a cor do ambiente da sua casa, é muito mais abrangente. Então tenta ser mais específico nesse início, que aos poucos a engrenagem ali do teu carrinho vai girando e o teu engajamento vai crescendo, esse relacionamento vai sendo criado, as pessoas vão começando a se acostumar com você, a se acostumar com o que você tem pra falar pra elas, que o teu conteúdo é realmente bom pra elas dentro daquele assunto que você tá abordando, e aí elas vão começando a interagir mais, tá? Então, a primeira dica pra aumentar o engajamento das caixinhas de perguntas, dos stories que eu sei que vocês fazem, que é uma dor que vocês têm, que me perguntam todo santo dia aqui no direct sobre isso, de como aumentar, como fazer as pessoas responderem, é ser mais específico e manter a consistência. Não adianta fazer uma semana e na outra semana, Lara, não deu certo. Não, é consistência, 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 consistência. Não foca nas respostas. Faz assim, não foca nas respostas. Você vai se programar aí pra todos os dias tá aqui nos stories trabalhando esse relacionamento com os teus seguidores, certo? E não vai olhar pra visualização, não vai olhar pra número de perguntas respondidas, não vai olhar pra número de enquetes respondidas. Você vai se preocupar em fazer. Quando você estiver fazendo isso durante um mês, me conta depois o que acontece, tá bom? Tem razão, quando eu coloquei entre A e B, as pessoas responderam muito mais. Isso mesmo, Lu, me respondem muito mais, porque as pessoas não... A gente não quer pensar muito. Quando a gente entra aqui no Insta, geralmente a gente entra aqui no Insta pra abstrair da mente da loucura do dia a dia. A gente entra aqui no Insta pra ver alguma coisa curiosa, saber de alguma informação rápida, né? Consumir uma informação rápida. Se o que a gente tá vendo precisa fazer a gente pensar um pouco mais e a gente não tá tão educado sobre o tipo de conteúdo que aquela pessoa que a gente tá seguindo faz, aí a gente fica com preguiça. A gente fica com preguiça e passa, certo? Principalmente nos stories ainda, que é só um dedinho ali, um dedinho nervoso, como eu brinco com vocês, que é só passar rapidão e as pessoas param de te acompanhar, né? Então, essa é a primeira dica para aumentar o engajamento dos stories de vocês. Existe uma dica para aumentar o engajamento através dos posts de conteúdo, que é o chamado copywriting, certo? Se vocês tiverem feito algum estudo de marketing digital, se vocês acompanham e trabalham com marketing digital e tentam aplicar o marketing dentro do escritório de vocês já há algum tempo, com certeza vocês já esbarraram nessa palavra, nesse termo em inglês, que é copywriting. Copywriting é uma forma de escrever mais
mais atrativa, sabe? É como se você pegasse uma pessoa, é como se você envolvesse a pessoa ali pela sua escrita. Isso é o que os autores fazem muito bem, que os compositores de música fazem muito bem, que é envolver a gente ali nas palavras e fazer a gente ficar prestando atenção naquilo que está sendo dito. Tem post aqui, quem não sabe o que é copyright, que não sabe nada sobre isso, tem post aqui no feed sobre isso. Vale muito a leitura, porque é algo que vai aumentar muito o engajamento dos posts de vocês, tá? Hoje o engajamento técnico, lembra do que eu tô falando? O engajamento técnico do post de vocês é composto de 4 itens: salvamentos, encaminhamentos ou compartilhamentos, comentários e curtidas daquele post, certo? Tem muitas outras interações que podem ser feitas, mas essa é a maneira técnica que você tem de avaliar se aquele teu post está indo bem ou mal, de acordo com as informações que o próprio Instagram comercial já te libera. Se você fizer um post e daqui 24 horas você analisar, você já sabe se aquele post rendeu, se foi bom ou se não foi, certo? Então é através desses 4 itens que vocês vão conseguir avaliar bem os posts de vocês. E com a copywriting, com essa estratégia de copywriting, vocês conseguem ter legendas mais legais, legendas mais atrativas e induzir ali, influenciar o seguidor de acordo com o que vocês querem, tá? Deixa eu dar aqui 3 passos para vocês conseguirem construir uma legenda realmente atrativa para os seguidores de vocês, tá? Muitos de vocês, arquitetos e designers, utilizam legendas bem técnicas, utilizam legendas que falam mais sobre a parte mais técnica mesmo, sabe? Sobre tipo de material, sobre metragem do apartamento, sobre, às vezes, falam sobre detalhes técnicos mesmo, que não vem ao caso, às vezes, naquele momento que você tá dentro do seu perfil. Se você tá numa fase de perfil que você precisa educar mais os teus seguidores, quando entram no teu perfil, eles não sabem nem da parte emocional, quanto mais da parte técnica. Então, primeiro você começa com essa parte emocional, pra depois ir pra técnica, e assim você vai crescendo e crescendo e crescendo, tá? Aí, muitos de vocês cometem isso quando eu vou analisar o perfil dos meus alunos, né? Que eu faço aquela análise completinha e tudo, aí eu olho a legenda também deles. Nessa análise da legenda, eu percebo que muitos não conseguem escrever uma legenda emocional, uma legenda que vai envolver essas pessoas, e é através de copywriting que vocês conseguem fazer isso. Então deixa eu dar 3 passos aqui pra vocês, não tem só essa forma, tá? Mas é uma forma básica e bem tranquila de vocês começarem a fazer a partir de agora. Então anota aí 3 passos pra construção de uma legenda legal, uma legenda atraente para os seguidores de vocês lerem. A primeira é uma pergunta ou uma frase que gere curiosidade, então, sobre aquele post que você está fazendo. Então vamos lá, que você fez um post sobre um projeto para cozinha, ou sobre uma área gourmet, pronto, sobre uma área gourmet. Você vai lá e faz uma pergunta pro teu público-alvo sobre aquele ambiente em específico. Ou você coloca uma frase que gere uma sensação emocional no cliente, que ative uma sensação emocional, sabe, no cliente. E não assim como vocês vêm falando, área gourmet, tantos metros quadrados, utilizamos a cor X, Y, Z. Vocês botam geralmente isso, né? Então começa com esse passo 1, faz uma pergunta curiosa, né? Que te faça o seguidor dar uma pensadinha rápida ali, ou coloca uma frase legal, que gere essa... acho que eu vou continuar lendo. Aí a segunda parte do teu texto é que vocês façam um texto de fato mais emocional e menos racional. Nesse texto mais emocional e menos racional, vocês podem falar sobre o cliente, o que o cliente pediu e o que vocês colocaram ali. Na parte mais emocional, vocês podem citar os desafios que vocês enfrentaram para colocar todos os itens que o cliente pediu, ou todos os itens que vocês queriam, que vocês acharam pertinente colocar e que às vezes o cliente nem pediu, entregando já algo a mais para ele, certo? E por último, na parte 3, que é a parte 3 da legenda, você vai fazer uma chamada para ação. Chamada para ação é uma frase no indicativo, onde você dá uma ordem, como se você desse uma ordem para a pessoa fazer o que você quer que ela faça. Então, por exemplo, salve esse post, comente esse post, marque esse post, marque um amigo nesse post, envie esse post para um amigo seu que está reformando, envie esse post para um amigo seu que gosta de uma varanda gourmet,
certo? E assim você vai conseguindo aumentar o teu engajamento. Por quê? Porque você deu uma frase no indicativo. Aqui dentro do Instagram tem muita informação. Se a gente atualizar nosso perfil, o tempo inteiro vai ter novos posts, novos stories. Então, quando você dá uma ordem pra pessoa, a tendência é que ela siga aquilo que você fez, certo? Tá travando? Tá travando, gente? Me falem aí. Por aqui tá tudo normal. Por aqui tá tudo normal pra mim. Me falem se tá travando aí. Adri, dá um exemplo. Adri, que nem eu tava falando, você tá postando um projeto lá sobre, sei lá, quarto infantil, e aí você coloca, é mamãe, é gestante, quer reformar o quartinho do seu bebê? Aí você vai fazer, a pessoa vai pensar, quero, não quero. Beleza, se ela quiser, ela vai continuar lendo o seu post. E aí, na parte do texto, vamos lá, você vai e coloca assim, imagina que o quartinho do seu bebê vai ter todo, vamos falar que você tá falando de Montessori. Imagina que no seu, que o seu bebê, através do método montessoriano, você vai conseguir fazer ele se desenvolver muito mais rápido, utilizando as cores Y, você vai conseguir ativar o senso cognitivo dele em algumas determinadas partes do cérebro, tua criança vai crescer muito mais feliz dessa maneira, e você vai cativando ali as mamães e os papais de acordo com aquele post que você tá falando. No final, você faz uma chamada para ação. Se você quiser que a pessoa queira mais informações daquele post, você fala, envia agora um direct se você quiser mais informações sobre o quarto montessoriano para o seu filho ou para o seu bebê. E aí, se você estiver fazendo só um post, querendo mais engajamento no teu perfil para aumentar mais o número de curtidas e tudo mais, vai lá e pede para a pessoa salvar o post ou encaminhar para alguma mamãe. Certo? Envia esse post para alguma mãe que você conhece. E aí as pessoas vão lembrar que podem enviar aquele post e elas vão tomar ação. Entendem? É basicamente isso. Aqui os 3 passos. Ótimo, que máximo. Você bem que poderia ver as legendas dos meus projetos, né? Elcio, eu só vejo isso de alunos. Somente de alunos. É muita gente hoje para analisar, e é só aluno que eu consigo falar para vocês aqui de maneira aberta, né? E aí vocês conseguem ir adaptando e aplicando. Mas a dica que eu dou é se prepara para a próxima turma do curso, para você se inscrever, e aí sim eu vou te acompanhar nesse passo a passo aí, mais de perto, e poder analisar o seu de maneira personalizada. Alpendre, estou tentando aplicar as dicas e já vi o resultado legal. As pessoas leem mais o conteúdo. Lara, espaçamento entre linhas, emoticons, você acha que é válido e ajuda também? Acho que ajuda sim, viu, Alpendre? Acho que os emoticons deixam a leitura mais organizada. Eu tenho sei lá, às vezes eu tenho um toque, né, aqui nas legendas, e eu tento separar essas legendas às vezes por parágrafo, eu tento separar as legendas por emoticons, eu tento botar ali emoticons mais fortes, com cores mais fortes para o ponto em questão da legenda, porque isso torna a leitura visualmente mais atrativa para a pessoa ler. Então acho que vale super a pena sim vocês aplicarem isso e não fazer aquele texto corridão, que é mais difícil de ler, né? Quando você separa ele em determinados pontos, que nem tipo passo 1, passo 2, passo 3, é muito mais legal de você conseguir chamar a atenção do teu seguidor e fazer ele ficar, tá? Existe uma outra estratégia para bombar o engajamento de vocês. Se vocês quiserem aumentar já o engajamento hoje, daqui uns dias, é com o gatilho mental da história, que eu falei até para vocês nas últimas lives agora, quando a gente falou sobre gatilho mental aqui. O gatilho mental da história é um dos mais poderosos que existe para bombar o engajamento e para criar esse relacionamento com o teu seguidor. Lembra que engajamento é a mesma coisa que relacionamento? Então toda vida que você falar assim, como eu posso aumentar o meu engajamento, você vai pensar em maneiras de se relacionar melhor com os teus seguidores. Tudo que for de relacionamento com os seus seguidores, mais você vai ter, mais engajamento você vai ter, tá? Então, o gatilho mental da história nada mais é do que você contar a sua história, contar a história de um cliente seu. Quando você faz um post sobre isso lá no feed ou nos stories, ou aqui na live até, você consegue contar por meio de uma história uma situação que pode estar acontecendo na vida daquela pessoa também, ou que inspire aquela pessoa de alguma maneira. Por isso que vocês veem lives, geralmente. As lives geralmente são vistas porque as pessoas gostam muito desse relacionamento ao vivo que a gente tem aqui. E quando a live tem um conteúdo relevante, as pessoas tendem a ficar. E esse conteúdo relevante pode ser de diversas maneiras, né? Não só sobre marketing, às vezes sobre muita motivação, tem muita gente fazendo aqui. Lives sobre um conteúdo mais técnico, lives com dicas, lives com tutoriais. E lives entre conversas entre você e um cliente seu. Então vê aí, tenta pensar em algum cliente seu que você atendeu agora nos últimos tempos, algum cliente que tem uma história legal, que você tenha se
conectado com esse cliente de uma maneira um pouco mais profunda, que vocês tenham... Eu sei que vocês costumam deixar... eu sei que vocês têm clientes que passam 1 ano aí, 2 anos, 3 anos com vocês, dependendo aí do projeto que vocês estão fazendo. E quando esse projeto, quando você tem um acompanhamento de obra e tudo mais, tendem a ter um relacionamento mais íntimo. Então falem com essas pessoas, porque geralmente elas topam sim gravar um vídeo pra vocês, fazer um bate-papo, uma entrevista e contar, acionar o gatilho mental da história. Não tem ninguém, Lara, eu tô começando agora, não tenho nenhum cliente, ou nenhum cliente meu topou fazer isso. Beleza, conta a tua história então. Grava um vídeo sobre a tua história. Por que você escolheu arquitetura? Por que você escolheu design de interiores? Por que você escolheu trabalhar com o público-alvo que você trabalha? Qual que é o tipo de projeto que você mais gosta de fazer? Como que funciona o teu processo criativo para desenhar ali o projeto do cliente? Fala sobre isso. Cada item desses que eu falei aqui pra vocês gera um post de história, de gatilho mental da história, e vocês conseguem engajar muito mais com cada um desses posts, tá? Deixa salvo. Preciso sair. Vou tentar deixar salvo assim, tá, gente? Prometo tentar deixar. Se o Insta não der bug e fechar tudo aqui, vai ficar salvo pra vocês. Qual que é o valor do curso? O curso não tá com vagas abertas agora, tá? As inscrições estão fechadas até segunda ordem, até que eu consiga reabri-las. Mas provavelmente na semana que vem eu já tenho data pra nova turma, tá? A gente já tá aqui estruturando os alunos, já tô vendo aqui o que pode ser feito a mais ou a menos para essa turma que iniciou mês passado, que já tem mais de um mês. E aí, semana que vem eu fecho a data da próxima turma e aí sim é que eu consigo passar mais detalhes sobre a nova turma, certo? Deixa salvo, vou deixar. Vou deixar se ficar, né? Gatilho mental da história serve para uma legenda de algum projeto, por exemplo, quando temos um desafio grande no projeto. Serve sim, Vitória, Gabs Vitória. Serve sim, que nem eu tava falando aqui. Eu dei 3 passos aqui, talvez você tenha entrado um pouquinho depois. Sobre copywriting. Copywriting são legendas, não são legendas. Copywriting é um tipo de texto mais atrativo que envolve aquela pessoa que lê. No caso do Instagram, são as legendas que envolvem e conectam de cara ali com o seguidor. Tem 3 passos para essa legenda. A primeira é você colocar uma frase ou uma pergunta, fazer uma pergunta ali, né? Escrever uma pergunta que gere curiosidade ou que chame a atenção daquele seguidor quando ele tá rolando ali a página. Essa chamada, né, que você dá, essa frase ou essa pergunta que você faz, tem que ser realmente muito boa para fazer a pessoa ler o restante. Já no segundo passo é exatamente esse, você pode contar um gatilho, você pode acionar o gatilho mental da história assim, você pode contar o que você utilizou naquele ambiente que você tá postando ali pro cliente, quais são as dicas que você pode trabalhar pro público que tá também querendo reformar aquele ambiente, o que o cliente queria, o que você colocou, o perrengue que você passou ali pra colocar tudo aquilo, então dá pra acionar assim. E a terceira, só pra lembrar aqui, pra finalizar a parte de copyright, a terceira é a chamada pra ação, aquela frase no indicativo onde você envia uma pessoa onde você dá uma ordem pra pessoa cumprir, tá? Josiana Pereira, convidar uma cliente pra live. Ótimo, pode ser maravilhoso. Você e seu cliente aqui, às vezes eu faço aqui lives com os meus alunos, já fiz algumas vezes, em dezembro bombou, fiz várias lives com os meus alunos aqui, com vários alunos. Você pode fazer também com os teus clientes. Vê quem são os teus clientes mais próximos de você, chama eles, combina antes, né, pra vocês entrarem no live, até pra ele estar com a internet muito boa, porque senão vai ficar travando, o áudio fica ruim e tudo mais. Mas fala antes com esse cliente, ó, fulaninho, vamos entrar no live quarta-feira às 19 horas, tô querendo falar sobre isso, isso e isso, tô querendo falar sobre, sei lá, projetos para varandas gourmet pequenininhas. E no teu ambiente foi assim, eu queria falar sobre isso, como que era antes, como que você se sentia antes, como que você se sente agora, se eu conseguir cumprir, e a gente vai bater um papo sobre isso lá no meu perfil, topa? Aí se a pessoa topar, ok. E aquilo ainda vira depoimento pra você depois, que é outro tipo de conteúdo que também é uma ótima estratégia, não pra engajamento, mas pra converter seguidores em clientes. Tô aplicando gatilho mental até com o marido. Kelly é aluna. Kelly, quando a gente começa a entender e a estudar gatilhos mentais, quanto mais a gente estuda gatilhos mentais e mais a gente vai aplicando eles ali naturalmente, a gente vai falando eles sem nem se tocar. Hoje eu também aplico com o marido, meu marido é completamente influenciado por mim, pelos meus gatilhos mentais, que ele não esteja presente aqui na live.
pessoas com quem eu converso, quando eu vou fechar um novo contrato com algum parceiro, quando eu vou falar com um aluno, quando eu vou, claro que tudo de maneira íntegra, tá? Como eu sempre falo lá no curso, né? Pra Kelly que é aluna e pra vocês que estão aqui também. Utilizem sempre de maneira íntegra os gatilhos, porque eles funcionam muito, muito. Mas aí dá pra você aplicar pra todo mundo. Quanto mais você estuda, mais ele vai ficar na tua mente, ali no teu subconsciente, você vai utilizando de maneira natural. Dani Marques, tem livro pra gatilhos? Dani, tem uma aula completa sobre gatilhos mentais lá no YouTube, youtube.com/c/larapinho. Tem uma aula completa sobre gatilhos mentais e lá eu indico, acho que 2 livros lá que são ótimos para gatilhos mentais. Um é o Armas da Persuasão, que é muito maravilhoso, e tem um outro também lá, mas confere a aula de gatilhos mentais se você não perdeu. Acho que chama imperativo, não? Imperativo é quando você dá uma ordem, indicativo é quando você indica, né? Então é uma frase no indicativo mesmo, porque no imperativo você também gera barreira. Quando você dá uma ordem pra pessoa, faça XYZ agora, a pessoa pode também gerar uma barreira e a pessoa falar, não vou fazer. Quando você indica a pessoa o que fazer, você quebra essa barreira e ali é como se, né, a água passasse entre as pedras mais fácil do que se ela tentasse empurrar ali com força, né? Quais hashtags utilizar para atrair o público certo? Gente, não é nem sobre hashtag o que a gente tá falando aqui, mas já que era a legenda, né? Eu sei que vocês puxam. Hashtag, não tem como eu falar aqui pra vocês, utilize a hashtag X, porque eu não sei quem é teu público-alvo, eu não sei que tipo de post você tá publicando. A dica que eu dou utilize hashtags que tenham a ver com o teu público-alvo e com o post que você tá publicando naquele momento, tá? Tem que ser hashtag específica, não adianta você colocar hashtag arquitetura, hashtag reforma, porque você vai atingir gente nada a ver, e principalmente outros arquitetos e outros designers, que eu sei que não é a maioria do público-alvo de vocês aqui. Então utilizem hashtags que tenham a ver com o que o público-alvo de vocês busca, tá? Tinha travado, não sei se tu já tinha respondido. Posso colocar rotina pessoal no Insta profissional para humanizar? Pode sim, pode e deve. Rotina pessoal, desde que isso não seja a principal parte do teu conteúdo. A principal parte do teu conteúdo tem que ser um conteúdo voltado pro lado profissional. E tenta sempre assim, ó, Lumi, toda vez que você for compartilhar algo pessoal, tenta puxar, trazendo algo de como aquilo pode melhorar a pessoa profissionalmente, ou dentro daquilo que você tá abordando pra ela, tá? Deve publicar algo pessoal, mas não pode ser o conteúdo mais forte. O curso é presencial ou online? É online, Adri. Meu curso é 100% online. Deixa eu ver. Deixa eu continuar aqui pra vocês, porque eu falei que a live tinha que ser rápida, né? E já tô passando do tempo aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora 6 tipos de post que vão bombar o engajamento de vocês aí. Topam? Quem quer? 6 tipos de posts aí pra bombar o engajamento de vocês. E aí vocês já vão ter 6 dias. Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vocês vão ter até domingo. De hoje a domingo tem post pra vocês publicarem. Cada um dia de acordo com o que eu vou falar aqui pra vocês. Me falem aí se vocês querem. 6 tipos de post pra bombar o engajamento de vocês. Bora lá então. A Cida quer, Inove quer. Inove, qual que é teu nome? inovearc.urb. Me fala teu nome. Blog Marques quer, todo mundo quer. Então bora lá, vou compartilhar aqui com vocês. Prestem atenção agora. Quem puder, anota aí, porque vocês vão esquecer, tá? É fato, vocês vão esquecer. Então tentem anotar aí quem tiver com papel e caneta na mão. Ou então vejam depois a live, o replay. Primeiro post. 3 dicas essenciais na hora de... Vocês vão anotar. 3 dicas essenciais na hora de... Certo? Vocês vão fazer um post sobre isso. E aí essas dicas essenciais podem ser, por exemplo... erros que as pessoas cometem, erros que vocês veem as pessoas cometendo na hora de fazer uma decoração, na hora de fazer uma reforma, na hora de fazer uma obra do zero, na hora de escolher um item, certo? Vocês fazem tudo. Tô com minha agendinha já anotando tudo. Isso aí, Bia. Miyagi Rodrigues. Se lê Miyagi. Li certo, né? Miyagi. Miyagi? Falei certo? Não sei, né? Vamos lá. Então vamos lá, post 1, vocês vão fazer um post aí com 3 dicas essenciais na hora de
3 pontinhos. E aí vocês vão definir isso, tá certo? Pode ser na hora de reformar, na hora de comprar um produto, na hora de escolher um arquiteto, na hora de fazer uma reforma, na hora de fazer... Enfim, na hora de limpar o móvel X, vocês vão fazer isso. Post 1, 3 dicas essenciais na hora de... Segunda dica, tipos de decoração para... Se o teu público-alvo, né, for de decoração, eu coloquei esse tipo de post aqui para que vocês, inclusive... Porque eu sei que a maioria de vocês trabalham com projetos de interiores residencial, certo? Eu sei que tem muita gente que trabalha com arquitetônico, que tem muita gente que não trabalha com a parte de decoração, mas vocês vão adaptar isso. Quem não trabalha com parte de decoração, adapta isso para a tua realidade, tá? Tipos de decoração para... E aí vocês vão fazer X, Y, Z, tá? Que nem eu coloquei aqui, pronto, deixa eu dar uma dica prática, tá? Que nem eu coloquei aqui pra vocês, acho que foi em novembro, dezembro, que tava na linha editorial do conteúdo de novembro ou de dezembro aqui desse perfil. Que eu coloquei assim, tipos de marketing para o arquiteto de Áries. Tipos de marketing para o arquiteto de Escorpião. E aí eu conseguia fazer o quê? Qual que era o objetivo disso? Era fazer as pessoas enviarem o meu conteúdo para pessoas que são daquele signo, certo? Então o que vocês podem fazer? Tem a ideia dos signos também, vocês podem fazer tipos de decoração para gestante, tipo de decoração para idoso, tipo de decoração para pet, tipo de decoração minimalista, aí vocês podem ir para os tipos, né, de arquitetura, tipo de decoração industrial, enfim, tem uma infinidade de opções aqui só nesse tipo de conteúdo. O primeiro tipo de conteúdo, 3 dicas essenciais na hora de ir, vai fazer as pessoas salvarem um post de vocês. Lembra dos 4 que eu falei? Lembra dos 4 itens? Salvamentos, compartilhamentos, comentários e curtidas. Pois é, eu vou falar um post aqui para cada um desses aqui e vocês vão aprender, tá? Então vamos lá. O primeiro vai fazer as pessoas salvarem. Esse segundo, tipo de decoração para X ou tipo de arquitetura para X, vocês vão fazer. Vai fazer as pessoas encaminharem. O terceiro post, quem tá gostando manda coraçãozinho aí. O terceiro tipo de post, você conhece alguém que... Esse tipo de post vai fazer as pessoas comentarem com o nome dos amigos, certo? Você conhece algum tipo de pessoa que tá reformando? Você conhece algum tipo de pessoa que tem uma cozinha pequena? Você conhece alguma pessoa que tem uma área de lazer pequena, mas gosta de receber? E aí você vai fazer as pessoas encaminharem, você vai fazer as pessoas compartilharem o teu conteúdo ali que você escreveu. Gente, mão coçando é o quê? Sujeira só. Dizem que é dinheiro, né? É dinheiro? Tá coçando muito meu dedo. Então esse tipo de conteúdo aqui, o 3, você vai fazer as pessoas comentarem com o nome daquela pessoa, né, com o arroba daquele amigo, ou encaminharem o teu conteúdo pra alguém, certo? Você conhece alguém que faz isso, isso e isso? Você conhece alguém que tá passando por X, Y, Z? Anota aí e faz. Vamos lá, quarta dica. Quarto tipo de post. Uma foto sua contando um pouco da sua vida pessoal e um pouco da sua vida profissional. Eita, dinheiro? Gente, é dinheiro. Amém, 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 amém. Ó, Dani falou que é dinheiro, blog falou, Bia falou que é dinheiro, a Adri que é amém. Que venha pra vocês também. Vou jogar essa coceira aí pra mão de vocês também. É projeto chegando, viu? Projeto chegando no negócio de vocês. E aqui muitos clientes, muitos alunos. Então vamos lá, quarta dica. Uma foto sua ou um vídeo seu contando um pouco da sua vida pessoal e um pouco da sua vida profissional. Então compartilhe aí o que você tá passando. Quais são os seus metas para 2020, que eu já falei aqui pra vocês. Algum cliente seu, a gente fala bastante sobre esse item, né? Algum cliente seu que tem uma história legal para ser contada. Algum cliente que tem uma história muito legal, sei lá, uma virada aí, um retorno do herói, como a gente gosta de chamar no marketing, né? Uma pessoa que teve, sei lá, sempre sonhou com aquela casa e ele te escolheu para fazer a primeira casa dele, ou um cliente que tá crescendo o negócio, certo? Por que aquele cliente precisa ampliar ali o escritório dele, como que ele pode fazer aquilo. Contar essas histórias, contar história. História conecta, gente. Se vocês ligarem, filme é história, por isso que a gente passa 2 horas no cinema sem pegar no celular assistindo aquele filme, por isso que a Netflix tá bombando aí de filme e série, por isso que as novelas ainda tem sim seu público cativo, por isso que livros conectam muito e a gente lê pra caramba. Então tudo que foi história, fofoca conecta pra caramba, por quê? Porque conta uma história de alguma coisa, né? Que choca, mas conta uma história de alguma coisa. Então contem mais histórias no perfil de vocês, beleza?
Quarto item, isso vai fazer as pessoas curtirem mais o conteúdo de vocês, tá? E se conectarem de uma maneira mais emocional e menos técnica. Dica 5, stories, certo? Já dei dicas aqui de conteúdos para feed, uma para cada tipo de item, que é aquele que eu falei para vocês, de itens de engajamento, para aumentar o engajamento, e stories. Não adianta ficar só no feed, então vamos pros stories também? Quanto mais stories você fizer de maneira consistente e de qualidade, não vem querer filmar o chão, filmar o céu aí, colocar uma música bonita e contar isso como stories, porque também não é, né? Aí você vai... Que nem eu tava falando aqui pra vocês na última live sobre isso, tá? Vou até relembrar aqui o assunto rapidamente. A gente falou sobre até quanto compartilhar a vida pessoal, até onde compartilhar a vida pessoal, falando sobre perfil de Instagram que é o mesmo, né, para pessoal e profissional. Não tem problema nenhum, você pode sim trabalhar um perfil só nos dois, né, os dois tipos, o perfil pessoal e profissional ser no mesmo ali, na mesma conta, não tem problema nenhum, isso vai facilitar o teu trabalho e tudo mais, vai conectar muito mais com os teus seguidores, mas você tem que ficar atento ao quê? Agora a parte profissional tem que ser o foco. Então, vamos supor que a cada 10 posts que você faça, pelo menos 6 tem que ser de um conteúdo profissional, um conteúdo educativo para o teu público-alvo que esteja dentro da arquitetura e dentro do design. Não adianta você postar foto malhando, não adianta você postar foto nadando, não adianta você postar foto do céu, de frase motivacional, de, sei lá, de coisas nada a ver o tempo inteiro, porque aí você não vai se conectar com o teu público da maneira que você quer. Vocês todos estão aqui, eu tenho certeza que vocês todos estão aqui para ganhar nome, para aumentar o reconhecimento de mercado de vocês aí na cidade, para se tornarem uma referência já e principalmente para converter os seguidores em clientes, né? Eu sei que a maioria de vocês, a maioria das pessoas que me seguem tem esse objetivo. Então, se o teu objetivo é esse, se o teu objetivo não é da parte mais ligada à tua imagem, se você não tem interesse de vender public post ainda, né? Foca principalmente no conteúdo profissional, tá? Não deixa de fazer o conteúdo pessoal, mas foca principalmente no profissional. E os stories vão te ajudar bastante com isso, certo? Stories é uma ferramenta aqui do Instagram que é a queridinha do algoritmo. Então, quando você faz só feed, você não tem um bom engajamento, não adianta fazer só feed, tem que fazer feed stories, pelo menos. E quando você faz stories, quanto mais você faz, mais relacionamento você vai criando com o teu seguidor, porque você mostra ali a vida como ela é. No feed a gente mostra o palco, nos stories a gente mostra os bastidores do que tá acontecendo ali, né? Então coloca bastante stories, mas bem voltado à tua vida profissional, certo? Isso vai engajar pra caramba o teu conteúdo. E dica 6, lives. Eu sei que pra maioria de vocês, lives é um bicho de 20 cabeças, não é de 7 não. Eu sei que aparecer é muito complicado pra boa parte de vocês, mas a dica que eu dou pra vocês destravarem quanto a isso, aliás, a primeira dica que eu dou pra vocês destravarem quanto a isso é ir lá no meu YouTube e assistir a aula sobre vídeos, como destravar pra vídeos. Foi terça-feira passada, eu já subi ela lá no YouTube pra vocês, o replay, e tá muito boa, youtube.com/c/larapinho, ou clica lá no link da bio quando acabar essa live aqui e assiste essa aula, certo? Eu acho que foi a penúltima, porque sexta-feira eu fiz uma análise do marketing de alguns BBBs, que voltado não para analisar BBB, mas analisar o marketing, que foi muito legal e as pessoas gostaram bastante dessa análise. Então foi a penúltima que eu subi lá no YouTube falando sobre como destravar para aparecer, para gravar vídeos, para aparecer aqui nas lives, nos stories e tudo mais. E o sexto conteúdo é exatamente esse, gravar lives, fazer lives aqui com o objetivo de gerar conteúdo. Se tiver só uma pessoa na tua live, tá ótimo. É uma pessoa, é um coração que tá batendo, é uma pessoa que pode virar teu cliente. Imagina que uma live sua, a longo prazo, né, a médio e longo prazo, você fazendo, sei lá, uma live por semana, uma live a cada 2 semanas, a médio e longo prazo, aquela pessoa que tá te assistindo ali vai virar teu cliente, vai querer fechar projeto contigo. Por quê? Porque ela vai ter confiança com o que você faz, tá bom? São esses os 6, tá? Os 6 tipos de conteúdos. Anotaram? Anotaram? Alguma dúvida aí? Manda, porque eu preciso ir. Mas me manda se tiver alguma dúvida. Se tiver sem assunto, melhor não falar nada ou colocar algo aleatório nos stories. Gisele, não existe não ter assunto. Você sempre tem assunto. Uma dica boa pra isso, né? Eu sei que tem dias que a gente tá sem conseguir pensar muito. Tem dia que a gente tá sem querer nem aparecer aqui. Mas tem dia também que a gente tá tagarela. Tem dia que a gente fala pra caramba. Não é toda terça-feira, por exemplo, que eu chego aqui. Que maravilha, hoje tem live.
Não é toda terça-feira não. Isso já virou parte da minha rotina. Então eu vou atrás de algum conteúdo. Tudo que for dúvida do teu seguidor é conteúdo para ser publicado no teu perfil, seja story, seja feed. Então não tem essa de estar sem assunto, certo? Quanto mais conversa você tem com o teu seguidor, toda dúvida que chega para ti lá no direct, toda dúvida que chega para ti nos comentários, toda pesquisa que você faz com o teu seguidor e gera uma resposta, cada resposta disso é um conteúdo a ser feito, tá? Dá pra ter consistência? Então, pra ter consistência, uns 7 stories, Dani, não existe um número exato. Você vai aumentar seu engajamento fazendo 7 stories por dia. Não existe isso, tá? É muito mais da qualidade do que da quantidade nessa questão aqui. Quanto mais você fizer, mais você vai engajar a tua audiência, tá? Mas se você fizer poucos demais, é provável que os teus stories não sejam entregues a quem te acompanha. Então tem que continuar, tem que manter a consistência. Faz hoje, faz amanhã, faz sempre. Todos os dias, semanalmente, aí você vai aumentando. E se você tá iniciando, a dica que eu dou é pra não fazer muito, é quando você tá iniciando. Se você estiver iniciando agora no teu perfil, se você estiver iniciando de uma maneira mais ativa no teu perfil, não faz muito porque as pessoas não vão ver, certo? As pessoas não vão ver todos, elas vão ver ali os 3, 4, 5, 7 primeiros e depois vão pular, certo? Porque elas não estão acostumadas com você. Se você já faz bastante, ontem, por exemplo, acho que eu postei sequenciado mais de 10 stories e a minha retenção foi de mais de 60% das pessoas que assistiram o primeiro até as últimas que ficaram assistindo o último. É uma retenção muito boa, por quê? Porque as pessoas já estão acostumadas com o que eu falo, o conteúdo foi bom pra elas, pra quem tava assistindo, então elas ficaram, certo? Ainda não consegui gravar vídeos, acho live quase impossível, sou muito envergonhada. Bia, no começo é assim mesmo. É Bia que fala ou é Bea? Como é que tu gosta? No começo é assim mesmo, eu também era assim, certo? Por isso que eu falo muito pra vocês, iniciem com os vídeos e depois façam stories e depois façam lives. Ou comecem nos stories, vão pros vídeos do feed e depois pras lives. As lives, de fato, é o último degrau de vergonha que a pessoa vai ter que queimar. É a última ponte ali que ela vai ter que queimar pra conseguir fazer uma live assim. Mas ela não é um bicho de 7 cabeças, eu juro pra vocês. Todo mundo que faz live, que fala assim, Lara, fiz uma live, tomei coragem, segui o que você falou, fiz live, muito obrigada. Tô viva, sabe? As pessoas não morrem e o retorno que elas vão tendo quanto a isso é muito legal também a longo prazo. Começa com o que você pode hoje, mas mantenha a consistência nisso. Anotado, revisa os 6. Só o título dos 6 conteúdos? Como assim o título? 6 tipos de post para aumentar o teu engajamento. Adoro dar dicas e fazer com que os meus clientes parem e pensem. Soraya, isso é maravilhoso que você faz. Fazer com que as pessoas parem e pensem sobre aquilo que você está falando é muito bom. Você começa a ser uma autoridade para aquelas pessoas. Certo? Fala de granito, mármore, qual a diferença? Porque tem cliente que nem sabe disso. Se teu público-alvo não sabe qual que é essa diferença, é conteúdo. Conteúdo óbvio pra vocês é muito bom. Vocês pensam que as pessoas já sabem de tudo, mas elas não sabem. Elas não sabem. Aposte nesse tipo de conteúdo. Foto do perfil, é melhor rosto ou logo? Rosto. Andrei, coloca teu rosto. E tem um casal aqui, né? Não sei se esse é teu perfil comercial, tá? Mas bota o casal se for os sócios do negócio. Se uma pessoa for a imagem do negócio, coloca a foto dessa pessoa. Quantidade de post por feed, 3 por semana no feed. O ideal é fazer um post por dia no feed e stories o máximo que você conseguir aqui de início, tá? Se não conseguir, você vai definir aí quais que são o número de posts que você consegue fazer. E aí vai fazer isso com consistência. E quando você tiver... O que é consistência? Fazer aquilo durante um mês. Fez durante um mês, beleza. Fiz 3 posts durante um mês, agora eu posso aumentar. E aí você vai pra 4, pra 5, até chegar em 7, né? E aí até chegar no ponto que você vai estar postando 7 vezes por dia. Isso não vai estar matando o dia inteiro pra você da criação de conteúdo. E você vai conseguir postar mais de um por dia. Certo? Gente, muita pergunta aqui. Não tô conseguindo responder todo mundo, tá? Deixa eu recapitular aqui pra gente finalizar. Recapitular os 6 tipos de post. O que a gente falou aqui na live, né? A gente falou na live hoje sobre engajamento. Formas de aumentar o teu engajamento. E engajamento nada mais é do que relacionamento.
Relacionamento, quanto mais relacionamento você gera com o teu seguidor, quanto mais troca você tem com ele, quanto mais conteúdo de valor você compartilha e ele gosta daquilo, maior é o teu engajamento no teu perfil, certo? Esse engajamento tem que partir a partir de feed e a partir de stories. Não adianta você fazer só feed, não adianta você fazer só stories. É um mix dos dois, tá? Você tem que usar o melhor da ferramenta aqui do Instagram para atingir essas pessoas. Muitos de vocês fazem enquetes, fazem perguntas nos stories, fazem o testezinho, o quiz, né, aqui nos stories, mas não tem retorno dos seguidores. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é, você não tá fazendo isso com consistência ou não tá falando de um conteúdo que é bom pra ele. E aí é um erro fatal aqui, porque provavelmente o público que tá te acompanhando não é o público que tem o potencial de compra de ser teu cliente. Então você tá falando pra alma, certo? Pra ninguém. A segunda dica para que a tua enquete seja mais respondida, para que tuas perguntas sejam mais respondidas, é iniciar com perguntas bem específicas, onde as pessoas têm que responder por A ou por B, por sim ou por não, por X ou por Y, certo? Depois, à medida que a interação vai aumentando, você vai abrindo ali a abrangência daquela tua pergunta. Ela não pode ser abrangente do tipo, que tipo de conteúdo você quer ver aqui, que tipo de projeto de interiores você gosta de ver. Não, tem que ser específica. Você prefere a cor X ou Y? Você tem que fazer perguntas desse jeito no início para ganhar essa interação com os seguidores e a confiança deles. Depois eu falei sobre copywriting para vocês e dei os 3 passos para vocês de copyright, né? Passo 1, 2 e 3 para que as legendas de vocês sejam mais atrativas visualmente também para os seguidores e que eles parem para ler. Você vai chamar a atenção deles através dessa estratégia de copywriting e vai fazer o seguidor ler. Depois disso, eu falei bastante sobre gatilho mental da história, dei dicas de como que vocês podem fazer para convidar um cliente, para contar uma história de vocês, porque gatilho mental da história é um gatilho que bomba o teu engajamento do dia pra noite. Então é um post que você vai publicar, que as pessoas vão interagir pra caramba. Passado isso, falei sobre 6 tipos de conteúdo que vocês podem publicar no conteúdo aqui do Instagram para aumentar o engajamento. 3 dicas essenciais na hora de tipos de decoração para você conhece alguém que uma foto sua contando alguma coisa profissional ou um vídeo seu com algum cliente seu, stories, bastante stories e também lives para quem quiser ir realmente além e dar uma guinada muito rápida no engajamento, certo? Alimento meus stories todos os dias. Isso aí mantém como qual é o melhor horário para postar no feed? Gabs, Vitória, cada um tem seu horário. Dá uma olhada lá nas informações de perfil para que você consiga entender sobre isso, certo? Gostaram das dicas de hoje, da live de hoje? Vocês que pediram lá, tem lá no Telegram, tá? Vou enviar para vocês mais tarde o resumo dessa live lá no Telegram, certo? O link do Telegram tá nos destaques do perfil, é só arrastar para cima que você consegue participar de lá. Lá tem várias aulas legais, vários conteúdos massa para vocês, certo? Jesus tá sumido lá do WhatsApp, hein? Fala comigo lá, Jesus é aluno. Como eu posso abordar um potencial cliente sem ser inconveniente? Jesus tem aula de passo a passo sobre isso lá no curso. Consome essa aula para você já abordar esse teu cliente hoje, esse teu potencial cliente. Ou então me chama lá no WhatsApp que eu te indico qual que é a aula que você tem que assistir, tá bom? Onde consigo rever esse vídeo? No YouTube? Qual vídeo? Qual vídeo? Provavelmente no YouTube, né? Eu vou tentar deixar essa live aqui salva pra vocês agora, sempre assistindo os gravados. Você tá de parabéns, gostei sim, muito, muito, show demais. Amei interagir e tirar dúvidas. Gente, beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no Telegram, porque lá a galera do Telegram que tá comandando o tema das lives que rolam aqui toda terça-feira às 12h12, tá? Tanto o tema das lives, quanto também toda terça às 12h12 tem aula aqui, ao vivo, com vocês. E toda sexta tem conteúdo lá no YouTube, aula gravadinha, pra vocês assistirem no ritmo de vocês lá no YouTube, tá bom? Beijo pra vocês, ótima terça-feira e a gente se vê por aí. Entrem lá no canal do Telegram, o link tá no destaque aqui no perfil.